Dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção verdadeira, definitiva, completa para o mundo inteiro, aqui, agora, já. Pergunta da semana é: a propaganda é a alma do negócio? Sim, propaganda é a alma do negócio, como a gente vai ver. Essa imagem aqui é o resultado da inteligência artificial, mas não é muito fiel ao que eu imaginava. Parece mais uma propaganda no sentido político, né? Comunista, ou russa, ou chinesa, etc. Propaganda, né, do estabelecimento, né? Não é muito a ideia. Aqui é propaganda no sentido de difundir uma ideia até o ponto mais prático. A gente está no projeto Likutei Sichot. Esse é o volume 24 de livros de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch, capítulo 24. A gente está na Parashat Kitavó. Essa é a parte que fala sobre Elul, o dia de Elul, o dia 18, que dá a vida ao mês de Elul, né? Rai é a numerologia do número 18. Sim, estamos aqui para fazer a propaganda, que é a alma da nossa missão aqui, a alma do nosso negócio. Qual é o nosso negócio? Qual a nossa missão? Difundir divindade por todo o mundo. Difundir, tá ligado, com propaganda, não política, mas do princípio fundamental que a gente está aqui. Elul, como se sabe, é o aniversário dos dois luminares grandes, o Baal Shem Tov e o Alter Rebbe. O Baal Shem Tov nasceu em 1698, o Alter Rebbe 1645. Eles vieram juntos na mesma época, por algum tempo, e são os grandes pilares do Hassidismo, da Hassidut. Baal Shem Tov fundou o Hassidismo, e o Alter Rebbe é o discípulo do Baal Shem Tov, que fundou a linha, o ramo da Hassidut, o Hassidismo Chabad, dentro do Hassidismo geral, que do Baal Shem Tov foi o Magid Mezerich, depois foi para a geração do Alter Rebbe, diversos tipos de Hassidismo, entre os quais o Hassidismo Chabad do Alter Rebbe, até chegar ao nosso Rebbe, que é o sétimo Rebbe. O dia do aniversário de um tzadik, como o Baal Shem Tov e o Alter Rebbe, traz grande alegria. Isso aparece em vários lugares, especialmente em relação a Yitzhak Avinu, o nosso patriarca Yitzhak, também Moshe Rabbeinu. São duas datas de aniversário que são lembradas no Talmud e estão associadas com grande alegria, até o ponto que a inauguração do Mishkan mudou de data, porque a gente sabe que a inauguração do Mishkan foi possível dia 25 de Kislev, que depois se tornou a data de Hanukkah, e ela foi postergada até o dia 1º de Nissan, porque Hashem falou: vou juntar duas alegrias, uma alegria do nascimento do Yitzhak Avinu, que foi em 1º de Nissan, com a inauguração, o aniversário também da construção do Mishkan, para coincidir na mesma data. A mesma coisa em relação à reversão do decreto de Amman, que ficou feliz que caiu a data para a destruição do povo judeu no dia em Adar, porque ele sabia que a morte de Moshe Rabbeinu foi em Adar, mas não sabia que o aniversário de Moshe Rabbeinu, que é 7 de Adar, também foi em Adar, e isso reverteu o decreto e se transformou em bênção, que a gente foi salvo. Então a data de aniversário, tanto do Yitzhak Avinu quanto do Moshe Rabbeinu, são coisas de motivos de grande alegria, e assim vale para todos os tzadikim. Compensação, não vemos que se tornaram nem Yitzhak Avinu, nem Moshe Rabbeinu, nem outras datas de aniversário, não se tornaram grandes festas, grandes comemorações. Pelo contrário, o Shulchan Aruch fala que dia 7 de Adar, que nasceu Moshe Rabbeinu, é um dia de jejum, porque é o dia em que faleceu Moshe, nesse dia. Mas Elul, diferentemente das outras datas de aniversário, a gente comemora com uma grande festa, como um Yom Tov. O Rebbe anterior divulgou, baseado no que falou o seu pai, o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe de Lubavitch, que é um dia de grande alegria, e que a gente fala Gut Yom Tov, Hag Sameach, para todo o povo, que está ligado aos dois aniversários ao mesmo tempo, tanto do Baal Shem Tov quanto o Alter Rebbe. Para entender por que essa data tão importante do aniversário dos dois tzadikim, os dois luminares que trouxeram luz para o mundo,
A gente vai entender através da diferença o que tem o feto que está na barriga da mãe ainda para o nascido, o recém-nascido, ou o neném depois que nasce. O neném na barriga da mãe já está completo. Tem até já cabelo, unhas, etc. Até come e bebe através da mãe, mas come e bebe, tem as funções e também está protegido, né, de tudo que acontece fora no mundo. Depois, pior, ele precisa se esforçar para permanecer saudável, para se alimentar, para ficar completo, para não se machucar, para não perder nada. Tem até o sofrimento ao comer, né, pode acontecer, etc. e tal. Mas ainda no aspecto espiritual, na barriga da mãe, sabe-se que tem uma luz, uma vela que está acesa, ele aprende, tem um anjo ensinando para ele toda a Torá inteira, ele aprende a Torá inteira na barriga da mãe, e ele vê de uma ponta a outra do mundo. Antes de nascer, o anjo encosta aqui, que faz essa marca, né, de acordo com algumas opiniões, mas baseado no Midrash, uma marca no lábio, e faz com que ele esqueça tudo. Aí depois, só quando começa a falar, o pai ensina a Torá, Tzivala no Moshe, Moshe Yaakov, depois com 5 anos aprende o Rumash, com 10 Mishnah, até com plenitude, só 40 anos está ligado com Arbaim Lebinah, né, de entender a Torá, e uma parte muito pequena consegue depois estudar a Torá inteira, Torá Kulá. Qual então a alegria do nascimento? Ele perde em termos de segurança, em termos de estudo da Torá, de conhecimento, de visão. O que ele ganha quando nasce? A gente vai entender porque pela Halachá, todo o tempo que o neném não vem para o ar do mundo, não é considerado vivo ainda. Inclusive tem Halachá que pode ser morto para salvar a vida da mãe. Se estiver ameaçando a vida da mãe, a mãe prevalece, porque a mãe está viva, enquanto que o feto ainda não. Então, a alegria é quando se torna uma alma completa de verdade, com vida. Né? Já tem alma na barriga da mãe, mas não está completa ainda, não é considerada uma vida independente, separada. A gente sabe que o exílio é comparado com uma gravidez. E a redenção, com a era messiânica, é o nascimento. Então, enquanto a gente está no exílio, na galuta, a gente está como se fosse na barriga da mãe. A gente tem todos os sentidos, tem todo, a gente pode estaturar, veja uma ponta ou outra, mas não é considerado uma vida verdadeira ainda, que é só quando estiver a redenção. A Torá da Hassidut é a preparação para a Geulá, para a redenção. Sair da barriga da mãe e passar a viver com Mashiach. E Mashiach deve chegar com o espalhamento das fontes da Torá para fora, do Hassidismo, que começou com Baal Shem Tov e acentuou com o Alter Rebbe, o Rebbe, o Admor Zaken, Rebbe Shneur Zalman. Para cumprir a Torá e as mitzvot, é possível fazer de 2 modos. Uma, o judeu e a Torá e as mitzvot, como 2 coisas separadas, diferentes, é como no feto, na barriga da mãe, que ainda não tem uma existência própria. E em Nod Milvador, que o Baal Shem trouxe isso e o Alter Rebbe aprofundou que não tem nada além de Hashem. Não tem nenhuma outra existência separada de Hashem, a não ser Hashem. Então, a vida da pessoa é a Torá e as mitzvot nesse caso. É como o nascimento, que vira uma coisa só integrada. Não nascem 2 coisas separadas. O corpo com uma alma dentro. É uma coisa só. Então, a gente no mundo é uma coisa só com a divindade. Precisa da gente para que a sabedoria de Hashem e sua vontade se implante no mundo. Não somos uma criação separada, mas somos parte inerente de Hashem no mundo. Na Halachá, na lei, no Código de Leis, aquele que tira comida com menos da medida para fora da casa, ela está isenta. Até mesmo do recipiente onde está a comida. Se a comida não tem uma quantidade suficiente para ser considerada como se a pessoa estivesse transportando, que é uma proibição no Shabat, transportar de um lado de uma casa para fora da casa, mas se tem menos da medida, mesmo o recipiente que está fora não é considerado tendo sido tirado e violado uma proibição, porque está anulado. Na barriga da mãe, o feto está com a cabeça dobrada para baixo.
A inovação do Hassidismo é a transformação do neném no nascimento, que passa a ter a medida, passa a ter uma identidade própria, uma vida própria, e passa a integrar também o recipiente que está em volta. Não está mais anulado para ele. Passa a ser uma coisa só. Quando começa de verdade todas as funções de vida por si só, no nascido e no mundo, com a divindade integrada como uma coisa só. Não tem nada além de Hashem. Então a gente vê uma diferença, que o Baal Shem Tov foi com essa primeira fase ainda na barriga da mãe. Introduziu uma vitalidade geral na Torá e nas mitzvot, através da revelação da alma de cada um, expressa de modo geral na fé, na emuná, na fé que cada judeu tem. No entanto, o poder da fé, enquanto só a fé, envolve todas as forças da alma de uma forma igual, de modo geral, e não em cada força de modo particular. O exemplo do ladrão que reza antes de roubar. Ele reza para Hashem, para fazer uma coisa contrária à vontade de Hashem. Ele quer ter sucesso. Mas a fé está separada do modo como ele age, do modo como ele vive, que ele se comporta. O Hassidismo traz a fé para o mundo, para cada um começar a ter fé em Hashem, em Deus, mas é com o Chabad que faz com que penetre, permeie, entre dentro da pessoa para ela agir de acordo com a ideia de que o mundo inteiro, tudo é divindade, e divulgar sobre isso, que é a propaganda que a gente falou que é a alma do negócio. Devemos ver o mundo não como uma existência material isolada, separada, como o feto dentro da barriga da mãe, com existências separadas, mesmo que estejam ligadas. A independência do mundo é uma contradição à espiritualidade e mesmo com a divindade, que integra, que é total. A fé sozinha não permite ver a força do Criador dentro da criação, a integração perfeita entre divindade, entre Hashem, entre Deus e a criação, o mundo. A gente percebe como coisas separadas, né? Como a força da gravidade não é uma coisa divina, é uma coisa científica. Como deixar cair um copo é uma coisa que é natural, mas não que tem uma força de Deus que faz com que o copo exista, né? Que fala a palavra copo para que ele exista, e também ligado à ação dele cair ou ele ficar de pé ou não se quebrar. A vitalidade geral da pessoa é igual para todos os órgãos. O que o Alter Rebbe, o Admor HaZaken, primeiro Rebbe de Chabad, introduziu foi a vitalidade de cada uma das forças da alma. Em cada uma das forças da alma. Em cada serviço espiritual, de acordo com a qualidade específica de cada um. Do serviço, da pessoa e da força da alma. O intelecto para entender a realidade da divindade. E cada parte nossa se torna uma alma com sua especialidade. Por exemplo, as qualidades emocionais, como o amor, a bondade, a generosidade, por exemplo, para amar Hashem, para fazer a vontade de Hashem com bondade, com generosidade, para amar aquele que Hashem ama, o temor para respeitar Hashem, para respeitar quem Hashem respeita, assim por diante. Toda a revelação trazida pelos Tzadikim se expressa nos seus ensinamentos. Então vamos ver os ensinamentos do Baal Shem Tov. Em 1892 foi revelado pelos Rebbeim de Chabad um ensinamento, na verdade 7 ensinamentos chamados Torot, do Baal Shem Tov, que ele falou no Hayelul, quando ele já estava no Gan Eden, em 1892. Na Parashat Kilavó, que é essa época de Hayelul, a primeira Torá que ele falou foi sobre chegar na Kitavó ela Aretz, que você vai chegar na terra, e na linguagem de satisfeita de Aretz está ligado com Ratzon, com Merutze, que é satisfeito, que que gostou. Assim como tem a linguagem de desejada, que também está ligado com Ratzon, de querer, né? A terra está ligado com querer. Quando chegamos nesse ponto da vontade e da satisfação verdadeira de Hashem dentro da gente, cada um de nós deve se assentar, a gente vai se sentar na terra e vestir essas luzes, que está na linguagem da Parashá, nos seus recipientes. Samta Batene, você vai colocar dentro
do recipiente, que é esse tene, essa cesta, está ligado com o bicurim. A gente vai vestir as luzes nos seus recipientes. Por providência divina, que a gente vai se assentar nesse lugar onde a gente foi, e vamos então para onde devemos ir, para difundir a divindade no mundo. Isso foi a Torá do Baal Shem Tov, explicando o que é Kitavola Ares, que você vai trazer os bikurim, as primícias para a terra, para esse ponto de satisfação. Você vai colocar nos recipientes, vai colocar no cesto esses frutos e vai se assentar lá, etc e tal, e você vai para o lugar onde está a tua missão. Isso é providência divina, que leva a gente para onde a gente tem que estar. Isso a gente recebe como uma herança, como um presente. Mas, de acordo com o Chabad, a gente deve internalizar isso, estruturar, formatar, entender. Isso tudo é uma coisa só. Tanto o Hassidismo, de acordo com o Baal Shem Tov, quanto o Alter Rebbe. A missão para onde vamos é a propaganda. Chegando quase no final, ligado com a fé na providência divina e a propaganda de Hashem. Qual a ligação com chegar na terra, que é ligado com chegar à vontade e à satisfação de Hashem com o nosso serviço? A ligação está ligada com a segunda Torá que o Baal Shem Tov falou também nesse dia. Para chegar na vontade que recebemos como herança e presente de Hashem, precisa de Mesirut Nefesh, de uma entrega total. E o Baal Shem Tov fala que isso através da bênção de Brachá e de um capítulo do Terrilim, dos Salmos. Toda a atividade do feto é para si mesma, para si mesmo, né? Para o próprio feto. Do nascido, depois que nasce, é sempre para o redor. Desde o nascimento, quando ele chora, que todos ouvem, quando ele começa a balançar os pés, etc., o mundo inteiro percebe e sente a ação do recém-nascido, enquanto que o feto está para dentro para si só. No caso do feto, que ele só recebe, ele não consegue dar vida para os demais. Mas quem tem vida, depois do nascimento, consegue dar vida para outros. Ele consegue. Ele pode. A inovação do Hassidismo Chabad não é só baseada nas forças do intelecto por si só, como se fosse o feto dentro da barriga da mãe, que serve só para si. É para fora divulgar, difundir, perceber e comunicar que não tem nada além de Hashem. É uma coisa só. Em cada parte do mundo, Hashem e o mundo é uma coisa só. Em nome do Adó. E o começo é pelo intelecto, porque o intelecto é o começo como o mundo foi criado. Terminando, a difusão veio através do Chabad, essa difusão da Torá do Baal Shem Tov, do Hassidismo, que não tem nada além de Hashem, e que a gente tem que ter fé em Hashem, fé e divulgar por providência divina, onde a gente está, essa fé que tudo está ligado com divindade no mundo. E isso é feito do Chabad, através do Chabad, não só no entendimento intelectual, a gente entender como é que isso é na prática, mas também nos seus detalhes, traduzindo a Torá em vários idiomas, trazendo para a prática perto de cada um e um, como eu estou falando agora aqui em português para vocês, através da tecnologia, através do celular, através da internet, em qualquer lugar do mundo, em todos os cantos do mundo. E na prática também, não só no estudo, mas com as mitzvot, colocação de tefilim, acendimento das velas de Shabbat, acendimento das velas de Hanukkah, colocação de mezuzá nas portas, cumprir o Shabbat, trazer a pureza familiar para dentro da família, da vida do casal, etc, etc. Isso é trazer na prática. Isso é completar a Torá do Hassidismo, do Baal Shem Tov e do Alter Rebbe, que começaram em Hayalul, trazer divindade, Deus, para permear o mundo inteiro. E aí vai ter já agora, em breve, Mashiach Tzidkeinu, o justo Mashiach, para todos nós, com a redenção completa, verdadeira, Geulah, Amitit, Shlemá, agora já. Tudo junto a todos nós. Shabbat Shalom, Mashiach Now.